Olá, minhas queridas e meus queridos, voltamos aqui dessa vez para falar de Wistória, episódios 6 e 7, que foram muito bons. O episódio 6 foi legal porque introduziu um introspectivo do Xion barra Draco Malfoy, e o 7, meu amigo, aquela coisinha da luta foi maravilhosa. Eu adorei aquilo, foi uma maravilha. Eu não vou enrolar aqui, eu quero deixar bem claras as minhas impressões desse episódio e também quero dar uma palhinha do episódio 8, porque já lançou o episódio, eu sei, mas eu não vou falar muito sobre ele não, com certeza, não vou fazer um compilado tão grande. Esses dois episódios são os mais importantes. O 8 fica pro próximo vídeo. E bom, eu vou parar de enrolação porque esse vídeo já demorou demais para sair, então peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo, verifique se a inscrição está ativa porque o YouTube é sacana, e vamos parar de enrolação. Bom, gente, falando sobre o episódio 6, foi legal a parte do Xion, porque aí introduziu algumas coisas interessantes. Pois, por exemplo, teve aquela parte que explicou mais do porquê ele ter tanto ranço do protagonista. Bom, é porque ele no início tentou ser legal com o protagonista, já que nessa época todo mundo odiava ele, porque ele não conseguia fazer magia. Já o Xion tentou fazer amizade com ele, tentou fazer com que ele seja um dos subordinados dele, para assim o bullying que ele sofria não ser tão pesado assim. Mas o Will teve que rejeitar isso da maneira dele, infelizmente. Ele não fez isso por mal, mas é porque ele estava totalmente devastado, que ele acabou de perder a Eupharia nesse momento aí. Ele tá totalmente cabisbaixo, deprimido e não pensa em mais nada a não ser ir pra dungeon para conseguir chegar nela. E acabou meio que criando esse senso de briga, esse ranço entre os dois. É meio que um quase senso de rivalidade entre os dois também, foi criando a partir daí. Porque mais tarde revela que, apesar dele ser fraco, que todo mundo chama ele de fracassado, azucrinar ele e tudo mais, ele não desistia. Ele queria, porque queria permanecer lutando até o final para chegar na Eupharia o tempo todo. E ele não deu para trás e continuou tentando. Isso meio que criou um certo ranço barra rivalidade entre os dois, se é que dá para chamar isso de rivalidade. E isso é totalmente original, não existe no mangá, só para constar. Isso não tem no mangá. Quem for procurar vai notar que isso não existe, é totalmente inexistente. E bom, o negócio é, isso foi maravilhoso, porque explicou uma coisa que estava totalmente em aberto no mangá, o porquê que o Xion tem tanto ranço do protagonista. E isso é bem legal, eu gostei, ficou muito legal, e a direção continua impecável, como sempre. E bom, o negócio é, esse aqui que foi o ponto mais interessante do episódio, apesar do resto também ter sido muito bom, como a luta entre os dois foi maravilhosa, tiveram algumas sequências excelentes e originais também, em parte, tipo essa ou essa, e ficaram muito boas. Eu gostei demais de cada um. Alguns podem ter achado estranho o Xion ficar assim dando um chilique para as roupas da Colette. Bom, o negócio é que se vocês forem ver o mangá, as roupas da Colette estão muito mais rasgadas e ele tá tendo um chilique por causa disso. Não mostra lá muita coisa, não é demais assim, mas mostra um pouquinho da, vamos dizer, a roupa de baixo dela. Mostra uma coisinha a mais. E eu já vou logo cortando as asinhas de vocês. Se algum de vocês estiver pensando em procurar o mangá para encontrar uma coisa desse tipo, já vou logo avisando que não tem nada demais no mangá, só mostra bem pouquinha coisa, não é nada comprometedor, nada demais. Até porque esse mangá não é um mangá focado em Eight ou coisa do tipo, mas o negócio é, se vocês forem procurar por isso, vocês vão se decepcionar. Se não forem só para ver a diferença, vocês vão achar legal. E bom, o negócio é, e foi até o Júlio, e bom, a entrada dele é muito boa, eu gostei demais. O negócio foi meio estranho, porque no mangá mostra que ele tava só correndo até lá, aí ele deu um pulo e chegou lá no chão. Foi muito boa, apesar de ser meio estranho. Eu não estou reclamando, vou logo deixar claro, não estou reclamando. Eu só estou achando meio estranho isso, mas ficou legal de todo jeito. Não vou reclamar de nada, não vou ser louco disso. Ficou muito bom de todo jeito. Antes de eu prosseguir e ir pro próximo episódio, porque eu quero falar uma coisinha. Bom, o negócio é, estão vendo essa coisa aí
dizendo que o Shion era apaixonado pela Colette de 5 anos atrás, o porquê que ele se desapaixonou ou coisa do tipo. Bom, eu não sei, mesmo eu estando no atual do mangá, eu tô no atual do mangá, não pretendo dar nenhum spoiler, fiquem tranquilos, como sempre. E bom, eu não sei porque que ele se desapaixonou, vamos ter que esperar pra descobrir. E bom, o negócio é, vem a luta do Will e do protagonista, e vai ser muito legal. Bom, primeiro disso vem a Elfaria aí, que tá tendo um pouquinho do dia a dia dela mostrado, e é bem engraçado até. O negócio é que elas estão falando sobre o Julius aí, que é um potencial a ser recruta para a facção da Elfaria, e isso é interessante. E bom, ela também conversa que ele pode ser um sucessor para ela, mas ela corta, e a gente retoma essa conversa mais pra frente. E bom, o Julius e o Will dão aquelas alfinetadas básicas, sempre tem que ter antes de uma luta. E bom, o negócio é, começa a luta e o protagonista, apesar de alguns perrengues, tá se virando, ele tá conseguindo se dar bem, apesar disso. Bom, ele vai atacar o Julius e bom, é aqui que entra o problema, porque o canalha, além de ser muito forte, como eu já havia dito no meu último vídeo, ele é sim muito forte, além de ser um grande mago, ele também tem uma magia que impressiona até os professores. O porquê disso? Bom, é porque ele tem uma das 12 magias da Elfaria, e isso é um feito impressionante. Para quem acompanha certinho o história, sabe que os Varinhas Supremas são basicamente o topo da magia, eles são os seres supremos em relação à magia, e isso é um feito impressionante. Até porque, além de uma magia original que a Elfaria criou, ele também conseguiu usar a magia dela. Ele pegou ela e também consegue usar outras magias. Então o cara é muito habilidoso e é muito talentoso, com certeza. Até o próprio Will mais pra frente admite isso. E bom, o negócio é, depois disso, o Will tá sendo totalmente pressionado. Ele não vai conseguir, assim, chegar nele pra dar um golpe decisivo. Apesar de que ele tá conseguindo se virar aí, apesar desses perrengues. E bom, o negócio é, o cara pega um bloco de gelo e vai tacar na cabeça dele. E bom, o Will tenta se manter, mas o negócio é que ele perdeu a cabeça porque o cara começa a se vangloriar e também fala que a Elfaria não é nada demais e vai tomar o lugar dela. Então ele perdeu a cabeça e aí acabou sendo preso e acabou tendo um bloco de gelo tacado na cabeça dele. E bom, a partir daí ele também começa a se achar demais, ele começa a dizer que é o talentoso, que é o tal, que merece o posto de Varinha Suprema, que merece tudo. E bom, os olheiros que estão aí, eles até concordam com isso. E bom, aquela olheira que tava de olho no Will, que tá aí conversando com o Rosti, ela tá aí e afirma que ele sim é muito poderoso, que é muito talentoso, além de conseguir usar uma das magias da Elfaria, com certeza. Ele também derrotou o Will, que é muito forte fisicamente. Em quesitos físicos, ninguém supera o protagonista, que é um monstro nesses quesitos. E bom, ela afirma que ele pode sim ser um potencial se ele vencer essa luta. E até o amigo do protagonista que tá aí concorda que vai ser muito patético se ele perder depois desse discurso todo. E bom, o Will sai do gelo e afirma que tá agradecendo ao Julius porque ele tem um mau hábito de perder a cabeça quando o assunto é a Elfaria. E bom, o negócio é, ele vai partir pra briga com tudo, pra valer. E agora ele também vai dar uma aula sobre essa magia. E bom, ele começa afirmando que essa magia não é perfeita, até porque os amiguinhos do Julius ajudam ele a manter os clones sob controle, porque ele não tem um controle preciso sobre ele. E bom, apesar disso, o cara começa a criar mais clones para ver se consegue pelo menos confundir o protagonista. E ele sabe que ele não tem um controle perfeito, mas pelo menos pode ajudar a confundir o protagonista. E ele também começa a falar que tem toda uma imagem perfeita dele e tudo. Ele é um pé no saco, por enquanto. Mais pra frente ele vai ter mais desenvolvimento, mas acho que nem nessa temporada vai ter esse desenvolvimento sobre isso. Diferente do Shion, que teve um desenvolvimento aqui, eu acho que o Julius não vai ter esse desenvolvimento daqui pra frente. E bom, apesar disso, eu ainda não gosto do Shion, vou logo avisando. E bom, o negócio é, ele acha que tá seguro até que...
Sim, o Will chegou nele. E ele até pergunta pro Will como é que ele descobriu. Bom, a temperatura, porque se você não tiver o controle preciso, da mesma forma que um nariz de gelo deixa pegadas de gelo aí, ele vai conseguir descobrir aonde é que ele tá. E bom, os clones dele deixam esse rastro, então ele conseguiu achar ele bem facilmente. E bom, ele ainda continua incrédulo com o protagonista porque ele não acha que o protagonista tem alguma credibilidade para falar de magia, já que ele não consegue fazer. E bom, ele tem muita credibilidade para falar disso. E bom, ele começa a humilhar ao Julius e isso é maravilhoso, mas é só a pontinha do iceberg, vai ficar ainda melhor. O Julius continua incrédulo sobre isso e ele até pergunta como é que ele sabe tanto sobre as magias da Elfaria. Bom, além do convívio que ele teve com a Elfaria desde criança, eles eram órfãos e foram criados no mesmo orfanato. Bom, ele também analisou as magias dela desde criança. Ele conhece cada ponto forte e fraco das magias que ela tem. E bom, ele vai tentar vencer ele com tudo isso que ele tem. E até a Elfaria dá um boost pra ele depois. E ela também continua aquela conversa com aquela empregada dizendo que ela não quer um sucessor e sim alguém que seja a lâmina dela. E aí continua a luta. E bom, ele também ainda tá incrédulo sobre isso, mas o negócio é, o protagonista vence ele nesse quesito de magia. E ele afirma também que essa magia, apesar de ser muito poderosa, a Elfaria criou quando ela tinha 2 anos. A bicha já era um monstrinho desde pequeno. Então, aqui que o bicho pega. E tem uma coisa estranha da legenda. O negócio é, enquanto o protagonista afirma que ele é muito poderoso, que ele é muito talentoso, que não vai existir ninguém que consiga repetir a mesma capacidade dele, o mesmo feito de conseguir uma das magias da Elfaria, ele tá sendo o imperador dos pelados. Isso foi estranho, eu não entendi direito, se foi só comigo. Me digam aí nos comentários se vocês acharam isso estranho, mas eu prefiro o do mangá porque fala que aí ele tá sendo só uma criancinha mimada. E bom, ele continua incrédulo porque acha que tá no nível de uma criancinha de 2 anos. E bom, ele despiroca também e aí vai partir pro bombardeio pra cima do protagonista com 8 clones, sendo que o protagonista fala que a Elfaria perturbava ele com 10 clones. E bom, a partir daqui a maravilha da humilhação dele começa. Até porque essa parte tá meio estendida, não tá assim tão longa assim, mas são detalhes pequenos, eles acrescentaram coisas pequenas, mas apesar disso a coisa tá indo bem. E bom, o negócio é, o protagonista começa a atacar ele, destruir um por um dos clones, e a música da opening começa a tocar também. Eu não me importo com isso, a música é muito boa, eu gosto da música, mas o negócio é, ele vai chegando lá no Julius e ele correndo, pedindo socorro praticamente, pedindo ajuda, é maravilhoso. E aí vem ele e vai dar um socão tão forte nele que quebra os dentes. E bom, eu não vou dizer mais nada além de toma, filho da mãe, toma. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu juro que quando ele levou isso e foi derrotado, a minha alma foi lavada por causa disso. Eu adorei isso, foi maravilhoso. E bom, agora com ele vencido, só falta ele vencer os jogos, mas não vai adiantar porque um outro tomou o lugar dele. E muitos podem ficar com raiva dele por não ter conseguido ganhar os jogos, mas o negócio é, gente, ele ter vencido o Julius já é o bastante. Ele venceu os jogos, seria um brinde, seria só um extra, melhor dizendo. Apesar disso, pode-se dizer que ele perdeu a batalha, mas venceu a guerra. E que guerra é essa? Foi contra o Julius, ele venceu ele. E alguns personagens aí podem estar pulando de alegria por ele não ter vencido. Por exemplo, esse cidadão aí, ele tá feliz, sim senhor, com certeza. E bom, acabou o episódio com a Elfaria perguntando pra empregada dela se existe alguma magia pra mudar o passado, pra mudar as memórias, e ela afirma que até existe uma magia pra alterar memórias, mas é proibida. Por que disso? É porque a Elfaria tá tendo um chilique, falou que não era pra atormentar o Will, mas era pra monopolizar ele, pra os dois ficarem juntos o tempo todo.
E o passado sombrio dela foi exposto aí nos jogos. E acabou o episódio assim, bem pra cima. E bom, já adiantando umas coisinhas sobre o episódio 8, sim, o Xion foi punido. E também teve um encontro do protagonista que iria ter no episódio 8 e teve. Mas eu não vou entrar em detalhes porque aí é para um episódio 8 e junto com o próximo episódio. Porque no final do episódio 8 teve uma cena que terminou com um gancho, ó, muito forte. E agora vamos para as minhas considerações. Olha, eu gostei dos episódios, foram excelentes. O episódio 6 foi excelente em todos os quesitos. O 7 teve algumas coisinhas, mas são detalhes minúsculos que ninguém percebe. Apesar de... Teve um detalhe aí que, apesar de eu não querer entrar muito em detalhes, é da Elfaria. O design dela tá meio diferente. Ela era assim no episódio 7. No mangá, tá assim. Vocês notaram a diferença? Porque eu não percebi direito, só depois. Mas apesar disso, o episódio foi excelente. Foi bem produzido, bem dirigido. Os episódios estão muito bons, apesar desses defeitozinhos. Mas não é nada muito grande. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser o clímax dessa temporada. Porque eu não sei se vai ter um split cool. Mas se terminar onde eu tô pensando, cara, vai dar um clímax magnífico para esse episódio. E bom, o negócio é, vai ter também algumas coisinhas interessantes sobre o protagonista, mas vamos ter que esperar até lá. E bom, o negócio é, quem não tá assistindo, assista, porque vale a pena. É um excelente anime, vocês vão se divertir bastante e vai ser excelente, bem produzido, bem dirigido. E bom, é isso, gente, fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.